Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22 e agora também pelo 522 em HD, larga a brasa na TV. Daqui a pouco o Lucinho Mendes está compilando os dados que a Polícia Militar divulgou sobre acidentes nas rodovias. Passou agora uma informação sobre esta semana aí do 7 de setembro, relativa a acidentes nas rodovias. E nós vamos daqui a pouco falar sobre isso. Mas antes disso, eu vou falar sobre o problema das queimadas, sobre o problema da falta d'água, sobre o problema do Rio Pardo, que está lá embaixinho, os outros rios também. Eu vou falar com o Carlos Eduardo Alencastre, que além de ser o responsável pelo DAEE, ele é da bacia do Rio Pardo. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde, Morumbi. Muito bom estar aqui com você. Prazer. Apesar da seca, né? Pois Sempre é. É bom estar falando de água. Pois é. Como é que está? Esta seca deste tempo agora foi mais inclemente que a de outros tempos em Ribeirão? Não, eu acho que está assim, normal para a época do ano. Estamos aqui no final já do inverno. A seca está intensa, mas não é a pior seca aí que a gente viu nessa série histórica toda de medições aqui no Rio Pardo, enfim. Não é a pior seca, mas o rio está bem baixo. Agora nós temos uma coisa. A tendência, ou pelo menos a praxe das cidades próximas, não são poços semi-artesianos. São captações de córregos, de rios, de lagoas, etc. E fazer um tratamento. E eu pergunto, isso não está motivando problemas nas cidades? Sim, cidades que se abastecem de água superficial, que são essas cidades mais no sentido de Tambaú, Santa Cruz... Da Esperança? Não, Santa Cruz da Esperança não. É Santa Rita do Passa Quatro, Casa Branca, que tiveram muitos problemas naquela seca de 2014, tendem a sofrer um pouco mais com nesse final de inverno, porque são captações de água superficial, a água subterrânea lá é muito fraca, praticamente inexiste. Então, são cidades que sofrem mais para abastecer sua população. Cidades aqui mais a oeste do estado de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Bebedouro, etc., já tem captações subterrâneas, apesar que Bebedouro capta uma boa parte também superficial. Tem uma lagoa lá, né? Sim, eles captam nessas represas. Certa feita nós tivemos até um surto de esquistossomose naquela lagoa, precisou paralisar a captação. O DAE, inclusive, ficou vários anos fazendo a dragagem dessas lagoas, melhorou muito, né, a reserva lá. Vocês fazem dragagem também? Hoje nós estamos sem máquina, nós fizemos doação de todas as nossas máquinas, praticamente não temos máquina mais nenhuma. Mas fizemos muito dragagem de represas. Nessa época do ano, então, para melhorar tirar o assoreamento, né, que essas represas acabam... Agora, vocês têm uma previsão de chuva, mais ou menos? Não, a gente acompanha não pela televisão, pelo INPE. Nós não temos serviço de meteorologia. Nós temos um sistema lá de avaliação de chuva, mas é em São Paulo, que é um balão meteorológico que ele é um radar meteorológico que capta 150 quilômetros de raio ao redor de São Paulo. Ele vai até o mar e ele serve mais ali para a região de São Paulo, não chega aqui em Ribeirão Preto. Bom, Ribeirão Preto, nós estamos com uma seca inclemente, isso traduz inclusive em problemas para as crianças que procuram os postos de saúde, os mais idosos também. Então é aquela história, todo mundo fica aguardando que a poeira, as queimadas que estão fazendo por aí, esse cisquinho, famoso cisquinho, né? E tal, é problema sério. O problema de respiratório nessa época do ano é intenso, né? Os hospitais estão cheios de crianças aí com esse problema respiratório. Há um aumento significante no consumo de água pela população, o que ocorre também, às vezes, um desabastecimento, né? Cidades não conseguem atender a demanda intensa de água
porque aumenta a irrigação nas plantas, né? Lava mais carro que fica sujo, enfim, há um uso mais... E pouca gente nas cidades por aí tem abastecimento de água por caixa, né? Reservatório, né? A maior parte é direto. Chegou a água, vai embora e acabou. Inclusive o uso de caixa não é muito recomendado. Acontece que... É de amianto, né? É de amianto, né? É de amianto e outras, né? Não são recomendadas porque elas acabam contaminando a água, né? Se não tiver uma manutenção, as pessoas põem a caixa d'água em cima da casa e esquecem. E aquilo acaba quebrando a tampa e acaba contaminando. Então não é nem recomendado. Agora, o problema é a intermitência do serviço de abastecimento. Às vezes tem água, às vezes não tem, a pessoa precisa fazer reservação. Claro. E aí é onde pode haver problemas. Você é esperto nessa história de verificação de água, verificar o subsolo e tudo mais, né? E eu pergunto para você, vocês têm um monitoramento das águas do Rio Pardo? Como é que estão esses fluxos de aumento, diminui, chove um pouquinho? Agora faz muito tempo que não chove. O rio está baixo, hoje nós verificamos que está com 63 centímetros. 63 centímetros? Ali na régua, né? No eixo do rio está bem mais profundo, mas na régua onde é feita a medição, que é ali no Regatas... Dá para atravessar a pé. Está dando quase para atravessar, não arrisquem, Não que lá arrisquem. no fundo está um pouquinho mais profundo. Mas é um nível baixo, mas não é o nível desesperador ainda. Em 2014 chegou a 38 centímetros, Qual 32 que é a centímetros. chamada umidade relativa do ar tendente a se igualar ao deserto? Eu acho que abaixo de 15% nós já estamos num clima de deserto, né? Aqui acho que nós estamos com 25%, 30%, agora. Pelo menos o que a gente vê na televisão, as previsões. Agora, uma outra coisa. Fala-se muito em se utilizar, até na campanha política foi até um exagero, né, de se falar em se utilizar da água do Rio Pardo para fornecimento na cidade. Nós temos o aquífero Guarani. E não é bem tratado o aquífero na questão da distribuição das redes, porque hoje se perde mais nas redes, né, do que o cidadão em sua casa. Então eu pergunto, não seria melhor trocar essa rede primeiro, para depois fazer um estudo de utilização ou não do Rio Pardo? Olha, essa questão de diminuição de perdas aqui na rede de Ribeirão Preto... Ninguém faz isso. É feito, mas é que não se consegue fazer o investimento... Trocar a rede. O investimento necessário, não é só trocar a rede, nós precisamos tirar a injeção direta das bombas, direto para a rede, isso aumenta muito a pressão. Fora aquelas turbinadas, né? Pois é, e vazamentos em reservatórios, tem uma série de problemas crônicos em Ribeirão Preto que sempre está se correndo atrás. Tem reservatório que joga água na rua que fica mais fácil. Então é um problema a ser perseguido. Agora, eu acho que nada impede de se começar estudos de viabilidade. Para o futuro, né? Para o futuro. Aliás, todas as cidades nos países mais desenvolvidos fazem planejamentos decenais e vintenais, quer dizer, para 10 ou 20 anos. Sim. Porque você não sabe o que vem por aí, né? Exatamente. Quer dizer, uma outra seca que nós tivemos, alguns problemas que podem ter no próprio... O aquífero vem se rebaixando, com estudos já comprovados, são vários estudos que comprovam que há um rebaixamento do nível primitivo do aquífero. Então isso leva a que você faça estudos. Não precisa sair fazendo estação de tratamento de água, já querendo fazer obra. Não é essa a ideia. A ideia é fazer um estudo de viabilidade, ver onde é que vai se pegar essa água. Verificar a qualidade da água. Protocolar na Agência Nacional de Águas, importante. Com antecipação. A outorga para o uso da água. Porque, de repente, amanhã vamos usar água do Rio Pardo, já não tem mais capacidade, porque já tem vários... Alguma indústria, alguma cidade já está tirando a água. Então, isso é importante. Isso não custa praticamente zero. E outra então, coisa, ninguém quer... Você pedir outorga, não quer dizer que você vai tirar. Não, a outorga é preventiva. Reservando o direito dele. Isso, a outorga é preventiva, ela vale por 3 anos, venceu, renova, e vai fazendo estudos. A hora que
tiver necessidade, olha, daqui 3 anos nós vamos estar com dificuldade. Então começa a obra, aí sim. Né? Quer dizer, são investimentos Outra que coisa, não são nós temos nenhuma aqui exorbitância. uma água que é jogada fora, que é mais de 92% de pureza, que é a do tratamento de esgoto. Aí já podemos, para alguns usos, né? Pois Para é. uso Bom, eu humano, verifiquei um tratamento em Frankfurt em que eles aproveitavam todo o esgoto, faziam uma batida com adubo, a parte sólida, a parte líquida passava por um tratamento muito profundo que você recebia de lá H2O e só, e você tinha que reinjetar no lençol aquífero ou no lençol subterrâneo para ela adquirir as suas propriedades organolépticas, etc, etc e tal. Essa é a recarga artificial de aquífero. Isso pode ser utilizado, não há problema. Acho que a água das estações de tratamento aqui de Ribeirão Preto sai com uma qualidade razoável. Mistura-se cloro e o flúor. Isso, aí você pode fazer um tratamento além disso para utilizar, por exemplo, a lavagem de pós-feira, irrigação de canteiro de avenida. Isso pode ser utilizado, essa água do próprio esgoto. Você vai economizar um pouco a água do aquífero. Agora, o que nós precisamos fazer, é importante falar-se assim, falou-se muito, discutiu-se muito na época da campanha. Porque a água do Rio Pardo é suja. Porque a água pega esgoto aí para cima. Gente, muita gente não sabe, e você sabe, que em determinados lugares de Ribeirão Preto, a água a ser fornecida para casa, para uso da criança beber água, do idoso e tudo mais, ela passa junto com a água do esgoto. Eram manilhas e eram canos de ferro. A manilha se quebra muitas vezes e o cano de ferro se desgasta, fica podre. E aí há uma interpenetração de água. O mais grave é isso hoje. O mais grave é isso. É por isso que há uma cloração preventiva na saída do poço para garantir que... Não tira cocô, né? Mas mata muita bactéria, eu acho que assim, pode acontecer algum caso, mas é bem tratado em Ribeirão, ela sai com... Porque pior que o Rio Pardo é fornecer essa água. Tem que trocar isso. O Rio Pardo tem toda a condição de tratar a água e você vê a população com água de excelente qualidade. O nível de água, quando está cheio, é muito grande. Sim, e a qualidade é boa. Tem vários pontos que são monitorados, a CETESB que faz esse monitoramento, e tem mostrado qualidade boa. Nós temos qualidade ótima, boa, média, depois ruim, péssima. É qualidade boa, ou seja, é uma água que com um tratamento convencional, tratamento normal, ela pode atender a população aí de forma tranquila. Você falou do que se entende, mais do que ninguém. Agora, uma outra coisa, você é presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos, vocês têm acompanhado a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado? Sim, a gente tem acompanhado, tivemos uma reunião outro dia lá no Palácio, onde foi apresentado já algumas peças do plano, a gente tem acompanhado. Estou até com uma cópia em casa que eu estou ensaiando em ler, com cuidado. Estão todas as peças ali? Da parte do plano diretor. O plano diretor é um grande guarda-chuva, né? As leis complementares depois elas vão ser estudadas aí com mais calma, acho que para o ano que vem. Mas o plano diretor ele precisa ser aprovado, dissecado, de uma forma até um pouco rápida. Morandinho tem alguns problemas de algumas coisas que ficaram de forma ilegal. A lei voltou para uma lei antiga. Em primeiro lugar, não tivemos nunca plano diretor. Porque o plano diretor que sai sem a lei do parcelamento, uso e ocupação do solo, não é plano diretor. Como é que você vai fazer um plano diretor sem, normatizar os loteamentos? Sim, isso aí tem que ser feito, eu acho que como lei complementar. Claro. Agora, o plano diretor é um plano mais abrangente, que mobiliário mostra as tendências, etc. E nós estamos, assim, nas discussões, colocando a questão
que é muito importante da recarga do Guarani, nós estamos colocando, e parece que isso está sendo contemplado. A questão do plano de drenagem, de macrodrenagem, né? A questão de se ver onde tem rede de água, esgoto na cidade, essas coisas todas. Sabe, né? Ninguém conhece. Uma coisa complicada. Então, essas coisas todas, essas informações, elas têm que conter no plano. A cidade vai crescer para tal região. O que tem lá? Como é que nós vamos fazer a cidade chegar lá? Isso é importante, né? E outra coisa, o aquífero aguenta até quando? Até quando? Isso é importante. Estudos, né? Precisa fazer muito estudo. Está Vieram tirando aqui uma vez muita água. os engenheiros israelenses e fizeram um mapeamento subterrâneo meteorológico de Ribeirão Preto. Os alemães também, em 2004, fizeram um estudo. Mas acompanharam bem os israelenses. Então, porque todo mundo falava, não pode fazer lá, porque não tem salvaguarda para o aquífero. A maior parte é aquela terra, aquela pedra ferro que tem aqui, a maior parte. Não tem aqui perto da Lagoinha, na Zona Leste. Zona Leste é arenito, Botucatu, aflorante. Né? Então. Inclusive, nós tivemos o caso aí da Gnatos, que foi fazer um poço perto de um lixão que já tinha todo o chorume invadido. Né? Foi condenado. A FIPAI veio aqui, fez um trabalho e mostrou. Então. A FIPAI já fez um trabalho para o Comitê de Bacia também, dados de 2010, apresentou em 2012, onde ficou constatado o rebaixamento do aquífero. Então, a gente 70 metros no centro da cidade? 70 metros, no epicentro lá da... Esse homem é importante para Chuchu. Esse homem é muito importante. Ele é o responsável pelo DAI, ele é o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e etc. Né? E, mais do que isso, é uma pessoa que não se furta a debater o problema, a participar dos estudos, etc. Principalmente agora com o COMUR, Conselho Municipal de Urbanismo, sem o quê? Não tem plano diretor. O COMUR, inclusive, se reúne dentro da Associação de Engenharia, nós fizemos questão de abrigá-los lá, estão lá, fazem suas reuniões, tem todo... Muito obrigado a você, Alencastre. Obrigado eu, Moreno. Olha por Ribeirão, viu? Olha por Ribeirão, porque tem muita gente que gosta de fazer só demagogia. Não, e você é técnico. O que puder ajudar, a gente ajuda. A cidade que eu amo, não sou daqui, mas amo essa cidade. Não, já é. Não te deram o título ainda? Não. Puxa, olha aí, gente. Tô 40 anos aqui já. Estão perdendo tempo, pô. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu venho com o Antônio Carlos Júnior, lá da Transerp. Nossa, esse engenheiro pegou um abacaxi que não é mole. Depois do intervalo, já. Obrigado, Lancastre. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16-3941-6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br.
Voltamos a apresentar Larga Brasa na TV. Antônio Carlos O. Júnior. Eu ia falar Oliveira Júnior, mas não quis falar, senão eles iam pensar que fosse aquele Oliveira, que foi vereador aqui e hoje está por aí. Boa tarde, Antônio Carlos Oliveira Júnior, superintendente da Transerp. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos telespectadores da TV+. Ô, Antônio Carlos, ontem eu tive com a Marli Zoccarato, que é advogado, pós-graduando em trânsito. Ela disse que existe uma tendência na justiça em analisando os problemas da BH Trans, SP Trans e Transerp, no tocante à questão das multas. Não é questão de achar que alguém está se locupletando por ter sócios, vamos dizer, da iniciativa privada, etc. Mas sim, porque é um novo entendimento. Quando a Transerp foi criada, ou foi para gerenciar o transporte dos trólebus, e veio a questão do trânsito, por conseguinte, porque também tinha que dar ordenamento, ela tinha um outro objetivo e o Ministério do Planejamento do governo, através do Reis Veloso, exigia que se fizesse o tipo de trabalho dessa forma, com uma associação de caráter misto. Hoje não, hoje tem outras características e a multa, obviamente, que ela ficou sendo questionada. Como deixar uma empresa multar e o dinheiro vai lá para a fazenda do município, o chamado contabilidade geral, e a Transerp às vezes fica com dificuldade financeira para aplicar todo o dinheiro no trânsito e tudo mais, não é isso? É isso, Morandini. Mas a Transerp, ela tem, pelo menos entendemos que tem a competência para gerenciar o trânsito, fiscalizar, multar. Não, ninguém contesta a competência. Sim. O problema é legal. Sim. Se ajuda, aquela história, se vocês estão trabalhando com liminares. Nós temos todas as ações que vêm contra as multas que são aplicadas pelos nossos agentes de trânsito, o nosso corpo jurídico já entra imediatamente para suspender. E temos ganhado a maioria dessas ações. Mas, mesmo assim, a gente tem já montado algumas coisas, já tivemos com o Dr. Sebastião Sérgio, no Ministério Público, tivemos com os juízes, e nós vamos estar apresentando, junto ao prefeito, algumas soluções para estar exaurindo isso, né? Apesar Por que não tramita, muda um projeto criando ou uma secretaria de trânsito ou uma autarquia? A viabilidade melhor é uma secretaria de trânsito ou mobilidade urbana, uma coisa assim, onde a Transerp poderia ser contratada. A mobilidade é consequência. O trânsito é o principal. É o primordial. É o que, às vezes, isso tem em Campinas, pela INDEC, na URBS, em Sorocaba. Nossos técnicos estiveram lá, já pegou o modelo deles. Estamos apenas aguardando algumas finalizações aí para poder apresentar. E aí seria essa criação com outro departamento lá, com uma autoridade de trânsito, onde estaria a Transerp junto com isso. Apesar que a gente sempre insiste, a Transerp nunca oferiu renda para nenhum dos seus acionistas. Eu sei, mas ninguém sabe. Todos os nossos acionistas hoje, assim, quem que é? O 99,99 é a Prefeitura Municipal. Eu, como superintendente, tenho 2 ações e tenho um funcionário que desde a sua criação... Você tem que ter 2 ações, senão você não pode ser o superintendente. E um funcionário nosso que está desde quando da criação da Transerp, que é um concursado, né? O Reinaldo Lapati, está sempre lá. E aí o restante... de competência inquestionável. Inquestionável, brasileira, aí, que todos os fóruns, organizações, ele sempre está fazendo palestras. E aí o restante dos acionistas, eles estão praticamente, são todos já inventários, são todos espólios. Então, nós não temos nada, não tem valor. Não tem valor. O valor de uma ação que a gente fala é R$1. Então, eu tenho R$2, ele tem R$2 e a prefeitura que tem o 99,99%. Então, a tendência é essa criação da secretaria, conforme fez Campinas, Sorocaba e a própria CT de São Paulo. O Júnior, o seguinte, agora vocês estão querendo implantar um sistema em parceria, ou pelo menos em tipo de ação conjunta, com a Guarda Civil Municipal. Vamos falar uma coisa, a Guarda Civil está desmilinguida, está muito pouca gente para a extensão da área que eles têm que trabalhar. Então, o que acontece? Está certo, já existe hoje a autorização, Sim. Existe o convênio, o pessoal fica falando borracha, mas não sabe que existe um convênio assinado.
vai passar para a Câmara para sacramentar. Mas já existe. Então não é ilegal. Só que eu acho o seguinte, dentro do contexto, as escolas estão sem policiais, civis, as áreas públicas, né? Os parques, etc. Não seria patinar no... Não, Bonadini, o entendimento que a gente teve, nós sentamos várias vezes com a Mônica, a superintendente da Guarda Civil, e o que acontece? Isso é um complemento à atividade do Guarda Civil. Por quê? É exatamente isso que você me disse. Eles estão nas escolas, estão nos parques, mas eles não conseguem hoje fazer a lei de trânsito ali, no caso que a gente está buscando, são vagas de idosos, vagas de deficientes, que não estão sendo respeitadas nos parques, nas escolas. Só pelos deficientes mentais. Exato. E as vagas, no caso das escolas, temos 109 escolas, onde você tem áreas de embarque e desembarque, que as pessoas param o carro lá, o guarda chega para o cidadão e fala, cidadão, vamos tirar? Ele falou, o que você vai fazer contra mim? Vai multar? Hoje ele não pode. Então, o que nós sentamos? Foi até um anseio da guarda, que eles estão nos prédios públicos, 109 escolas, eles 64... vão ganhar mais por isso, não? Não. Isso faz parte da competência deles, de acordo com a criação da Guarda Civil. Olha, eu acho que você deve ir à Câmara, deve explicar direitinho, porque pelo que eu sei, experiência que eu tenho, eu acho que não vai passar não, hein? Nós estamos explicando para os vereadores que entram em contato com a gente já ligou para alguns vereadores, e a ideia não é inicial já colocar os 200 guardas. A gente vai fazer já está com um curso de capacitação para trânsito para esses guardas, para reciclagem, porque faz tempo que eles estão lá e mudaram as leis. Mesmo para a própria da Transerp, nós vamos fazer um curso de capacitação para, nesse momento, 20 guardas civis, para se ficarem aptos, vão ser 20 dias de curso, que aí eles tendo essa certificação para o trânsito, eles começarem a atuar, principalmente, volto a dizer, nessa questão das vagas de deficiente, idosos, vagas de escolares, para ser respeitadas aqui em Ribeirão, que hoje não está sendo cumprido, né? Continua o convênio com a PM. Sim, é isso que é importante. A Transerp já tem um convênio com a Polícia Militar, temos 23 motos que a Transerp já forneceu à polícia, fazemos manutenção, temos uma caminhonete com eles, fazemos a manutenção, agora, e aí faríamos esse convênio com a Guarda Civil. Mas eu peguei uma hora aí, uma viatura da Transerp, embaixo daquela placa, proibido parar, não é estacionar, em cima da faixa zebrada de passagem de pedestre. Rapaz do céu. A gente orienta os agentes a não acontecer isso, tá? Mas tem já resoluções, nós fizemos uma consulta ao Ministério das Cidades, as viaturas, em estado que você está em alerta, em busca, eles podem eventualmente fazer alguma parada de emergência, alguma coisa. Mas a gente orienta, sim, mas não ficar parado lá. Orienta a não fazer, mas é igual você ter a própria polícia que ela para no local às vezes inadequado para poder fazer uma atuação. Mas deixa um policial ali. Sim. E o guarda o nosso agente de trânsito, ele tem essa competência também, porque ele está ali como autoridade de trânsito, né? Bom, e aí, como é que está o TRTT, o acordo com você e a Guarda Civil Municipal? Então, a Mônica aqui, como é que está? A Mônica, nós conversamos vai bastante. Vai dar samba? Isso que eu falei é um anseio do próprio Guarda Civil, porque ele se sente impotente na hora de pedir, ou solicita que o cidadão retire um veículo de idoso, onde ele não tem nenhum cartão de deficiente. Agora, então, é um complemento de trabalho. A Jari é a mesma que já está lá faz tempo, não? Não, a Jari alterou agora os membros em agosto. Trocou tudo? Não, algumas pessoas ficaram, que são indicações. Indicações de quem? Uma indicação que nós tivemos, são 2 Jares. Cada membro desse daí nós temos indicações, os presidentes... De notória especialidade ou não? Os presidentes são advogados. Lá, porque é indicado por político, é uma coisa. Notória especialização é outra. Os presidentes da Jares são advogados com notória experiência nisso. Temos 2 representantes da Transerp e 2 da sociedade, que é o próprio Dr. Carlos Alencar, através da Associação de Engenharia. Carlos? A Associação de Engenharia indicou um representante, um engenheiro para ir lá. Mas e o povão? Não tem nenhum representante lá? Nós colocamos a Sociedade Civil, que é uma Associação de Engenharia, e o próprio lá colocamos. Botar o povão lá, né? Para botar a boca, né? É que são 3, né, Morandini? E até, da outra vez que você tinha me perguntado, nós tivemos até julho 950 processos com pedido à Jari. Desses 950, 15% foram deferidos.
É foram verdade. Quanto? 150? De 950 deu 130, quase 15%. Ruim. 15%. Tá todo mundo errado, né? É porque o pessoal fala, eles entram pensando, ô Morandini, que a pessoa, o agente de trânsito, ele tem essa função e a pessoa aumentou muito a questão de telefone celular ao volante. E aí a pessoa que é multada entra e fala, mas como que ele prova que é? Mas é a palavra dele que tem fé pública. Uma vez eu vi o cidadão, tinha um orelhão grande, estava coçando a orelha e foi multado. Tava no celular. Falou, nunca tive isso, moço. Por isso que nós vamos estar agora fazendo essa capacitação para os nossos agentes, para, se der certo com a Câmara, outra votando, coisa, para tem veículo velho que tem aquele subabdominal, aquele cinto. Tem veículo? Antigo, Caravan antiga, que tem o subabdominal. Ah, o subabdominal, sim. Aí você vê lá no Menacral. Não, mas aí que sim, ele tem que recorrer, igual uma pampa também. Eu tive isso quando era jovem numa obra, uma pampa que era subabdominal, e aí eu recorri na época lá. A única coisa é fácil. Usa uma camisa do Vasco da Gama. Vasco, da Ponte Preta. Da Ponte Preta também. Camisa do Ponte Preta, Marcelo. Mas é isso, Brandinho. Eu acho que esse convênio quanto com a vocês guarda, faturaram de multa esse ano? Esse ano, o ano passado foi em torno de 18 milhões. E esse ano? Esse ano talvez em torno de quase um milhão aí. Não, desculpa, em torno de 10 milhões. 18 para 10, desculpa. Final do ano dá 20, hein? Eu acredito que deve E chegar o em que torno vocês de fizeram 18. com esse dinheiro? Passaram para a prefeitura. Essa conta ela vai para a Fazenda e depois repassa para a Transerp. Mas a multa não é 50% para aplicar em trânsito, etc? Já tem uma resolução do CONTRAN, Morandini, que já explica isso. Você pode estar fazendo com pagamento de pessoal, porque a fiscalização e o gerenciamento, a engenharia pode ser feita. Se der um crepe, Deus me livre igual. Eu concordo, Se Morandini. der um crepe na análise da SP Trans, BH Trans, Ribeirão tem que pagar todas as multas retroativas. A gente acredita que, mesmo que haja esse entendimento do Não Supremo, há esse temor? Há esse temor, Mas o nosso corpo jurídico acredita que talvez, caso isso aconteça, seria daqui para frente, após a decisão. O passado não deva entrar. Então, para frente, Vocês estão preparados. Não, Vocês estão preparados. nós estamos nos preparando. A prefeitura, para caso isso não aconteça, Morandini, a prefeitura teria que ter uma dotação orçamentária direto para a Transerp, que nunca ocorreu com a Transerp. Agora, quero saber o seguinte, vocês aplicaram alguma vez alguma coisa em melhoria de trânsito? Algumas placas, etc? Sim, fizemos A não bastante. ser o Stefanelli que pinta as plaquinhas de rua aí. Ó. As placas de rua, de indicação de nome de rua, ela não vem da Transerp, ela é a Secretaria do Planejamento, Sim. né? Nós aplicamos muitos semáforos em Ribeirão, já colocamos, já estamos com uma licitação em andamento. Tem muita placa dançando aí, né? Muita placa dançando. Hoje, antes de vir para cá, eu conversei com a minha engenharia. Nós não conseguimos, até então, uma empresa para fazer isso. Aí nós tínhamos Ainda bem que o tufão não passou por aqui. Nossa engenharia ligou quarta-feira em Santos, em Sorocaba, em Campinas, para pegar os contatos, para ver quem faz lá, para ver se quer fazer aqui. Aqui das Porque concessionárias de rodovia não conseguiu. Procuramos aqui a concessionária, é uma empresa do Paraná, e aí ela não quis nem vir dar orçamento. Estamos com dificuldade nisso, porque tem que ter um equipamento próprio, um elevatório, a pessoa tem que estar capacitada. Tem que ter uma sinalização, né? Não, e o funcionário tem que ser capacitado com trabalho em altura também. Bom, vamos voltar aqui à vaca fria. A vaca quente. Hoje à noite eles vão voltar lá. Você vai lá dar explicação? Vou telefonar para o pessoal, se precisar que a gente esteja lá. Não, pode ir correndo, porque o negócio não está bom. Não está bom? Não está bom. O pessoal não está querendo botar a mão na cumbuca, não. Bom, esse negócio de multa. Vamos falar com o governo. Não, estou te falando, mano. Não, está certo. De multa, todo mundo já está cansado de pagar imposto, pagar multa, né? É verdade, Morandini. Que a gente nunca tem um retorno, mas a gente precisa disciplinar algumas coisas. Nós estivemos num seminário. Você está pegando a rebarba. Mas nós tivemos um seminário em São Paulo, lá no Movimento Paulista de Segurança. E foi um especialista explicar. Apenas menos de 1% das infrações de trânsito que são cometidas na cidade é que geram multa, menos de 1%. Porque você não tem em todo local uma pessoa para ver. Essa turma os seus marronzinhos estão pegando no pé mesmo, hein? Mas, se é menos de 1%, eles estão menos de 1%, carcando 19 milhões. Morandini, nós temos... Pelo amor de Deus. Hoje em Ribeirão, em junho... o duro,
que eles ficam embaixo, na sombrinha, passando aquele óleozinho. Porque, é claro, eles não vão ficar no sol. Né? Hoje, e marcando ali e tal. Em Ribeirão nós temos 528 mil veículos cadastrados, entre carros, motos, ônibus. 528 mil veículos. Nos últimos 10 anos foram 75% de aumento. Eu gosto de você, porque você não enrola. Você não enrola. Você fala a verdade. Né? Diferente daquele outro cidadão que tinha o mesmo nome seu aqui, você não enrola. Você fala, é isso, é isso, é isso. Você não engana. Agora, eu sei que você vai passar apertado. Trata de correr atrás dos vereadores, porque o negócio não está bom. Estou falando sério. Trata de se virar. Vamos conversar com o governo. E eu gosto de bater papo com você. Não, a gente você gosta é de sincero. Você é um cidadão que chega aqui e fala aquilo que tem que falar. Não é político, você é técnico. Técnico. Tá bom? E vou esperar o resultado, porque quer cá entre nós, é muita multa para pouco resultado da Jari, hein? Pelo amor de Deus, hein? A Jari tá, ó. Bota mais umas 3 Jari, bota um agente bota alguém da imprensa. Não eu, não quero. Já tá, eu não. Mas bota alguém da imprensa para lá. Você vai ver só. Se fizer coisa errada, ou ele se envolve ou sai fora. É verdade. Entendeu? Obrigado, viu, Antônio? Eu que agradeço, Brandini. Daqui a pouco o Gaudiano vai estar aqui. Luiz Eduardo Gaudiano, do IPEM. Eles foram para Minas. Foram dar um curso lá sobre maracutaia nas bombas. Já, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O diretor regional do IPEM, Luiz Eduardo Gaudiano, está aqui. Boa tarde. Boa tarde. Você estava meio sumido, estava para o lado de Minas Gerais, o que você estava fazendo lá? Nós estávamos assim, completando um curso para os fiscais de Minas Gerais. Sim. Em relação à constatação de placas, fraudes eletrônicas. Fraudes, é? Nessas bombas medidoras. Aquele... O pessoal fizeram um curso em São Paulo da parte teórica, né, no nosso laboratório que o IPEM fez. Pessoal de Minas. Entendo. Pessoal de Minas. Cada mês está em um estado, Morandini. O mês retrasado foi Goiás, esse mês passado foi o estado de Minas, e nas parte prática eles estão solicitando o apoio de São Paulo, onde tivemos aí 3 frentes de trabalho em Uberlândia, Belo Horizonte, Contagem e Varginha. Então, várias equipes do IPEM foi dar uma assessoria, vamos dizer assim, dar um apoio para o pessoal, explicar uma coisa na prática para ver se realmente constata as placas eletrônicas. Nós tivemos uma surpresa aí que em Belo Horizonte, Varginha, foram encontrados... Varginha também? Foram encontrados indícios de fraude. Mas, aqueles equipamentos, né? Que estavam assim encontrando... Controle de TV.
que estava encontrando nessas bombas medidoras de até quase 10% de erro, Morandini. Poxa, Então, a cada 20 litros, tinha aí bombas faltando aí 2 litros contra o consumidor. 10%. Essa prática de irregularidade que foi constatada em São Paulo está assim se Disseminando. alastrando exatamente para os outros estados. Por isso que o IPEM está dando a parte teórica e está indo na prática com esse pessoal para mostrar como é que está difícil encontrar essa irregularidade. Nesses dois municípios foram encontrados juntamente com o presidente do IPEM de Minas, tá? E nós ficamos aqui em Uberlândia. Uberlândia não foi constatada irregularidade de placas. Tivemos a equipe da Polícia Civil, os especialistas de Minas Gerais, Secretaria da Fazenda Estadual e mais o IPEM de São Paulo só coordenando, tá? Para passar o nosso conhecimento que realmente essa prática de irregularidade não é só São Paulo, é praticamente no Brasil inteiro. Agora, uma outra coisa. Parece que vocês pegaram, o pessoal pegou, a adulteração de combustíveis de álcool, é isso? Exatamente. Em Uberlândia, o pessoal da ANP constatou uma... A ANP estava junto. A ANP também. Constatou a fraude na qualidade do álcool. Então, imediatamente, já o delegado que estava responsável pela ação ali em Uberlândia, já deu voz de prisão, teve que levar o gerente para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência e teve que ficar preso, Morandini. Então, nós estávamos com o apoio da Polícia Civil, foi uma coisa assim simultânea, Morandini. Isso São Paulo te deu mão palmatória. Por quê? Foi uma coisa simultânea nos 3 lugares. Chegamos junto com a Polícia Civil, um abastecimento normal. Assim que ele tirou o bico para abastecer, todos se identificaram e já tirou a medida. Então, foi uma coisa assim muito interessante. Ficou no flagra mesmo. Exatamente. Foram desmontadas várias bombas. Em Varginha foram encontradas essas irregularidades, algumas assim antigas por parte do IPEM, tá? Mas explicando para os especialistas de Minas, para os fiscais de lá, que as fraudes já estão mais avançadas, tá? Então, como o antigo sistema? O nosso diretor aqui, o João Carlos, ele estipula bem essa parte, nível 1, 2, 3, até 5. João Carlos é de Ribeirão, né? De Ribeirão Preto. Ele está coordenando esses treinamentos e essas ações juntamente com outros estados. Sim. Então, hoje, eu estou no nível 5 já. O nível 1 em São Paulo já está quase tirando assim do mercado. O nível 5 é uma coisa bem mais avançada. É uma coisa assim que você tem que desmontar a bomba. Lá em Varginha estava nível 1 ainda. Vamos dizer no nível 1 e no nível 2. Eles queriam ensinar para nós, para o vigário. Exato. Então, ali foi fácil constatar, porque estava visivelmente adulterado. Exatamente. Ali foi constatado. Aí fizeram aquele teste dos 20 litros. Aí foi constatado 1,8 litro contra o consumidor. Então, ou seja, a preocupação... Varginha. A preocupação do Mas certo, 1,8 litro ia para o ET, né? A preocupação do IPEM São Paulo, juntamente com o IMETO, que é nós somos órgão delegado, passar esses cursos para outros estados, tá? E São Paulo acompanhar também, para tentar diminuir essas irregularidades constatadas em São Paulo. Que nós temos uma lei do Geraldo Alckmin, do nosso governador, que hoje o IPEM, constatando a fraude através de laudo no nosso laboratório, pode caçar o ICMS do posto, Morandini. Então, pode caçar a abertura da inscrição da firma. Exatamente. Se a firma tem ICMS e vai caçar o direito dela recolher, a não ser que ela recolha, vendeu nota por nota, né? Então... Condição chamada especial. Por isso que São Paulo intensificou essa fiscalização, tem ótimos técnicos lá, ótimos servidores capacitados para descobrir essas fraudes, só que tem que ficar em cima, porque cada vez você descobre uma diferente, Morandini. Outra, eles são muito criativos, né? São muito criativos. Agora, e misturar água no álcool, então e álcool na gasolina, né? Por isso que nós sempre conversamos assim, quando o IPEM fazia essas ações em conjunto, tanto em Ribeirão Preto quanto no estado de São Paulo, que nós somos favoráveis, que todos os órgãos se unam contra essas irregularidades. A ANP, IPEM, Secretaria da Fazenda, próprio policiamento também, que dá uma segurança, dá um reforço muito bom. Você sabe que muitas vezes o próprio consumidor é responsável. Enfim, ele ajuda, porque ele não perde nota.
Hoje o pessoal vai, compra combustível e não pede nota. Você sabia que agora, quem passa no pedágio, a partir de 1º de janeiro, vai ter nota? Pode pedir. Entendeu? Então agora tem que pedir nota. Quando você puser combustível, pede nota. Porque também é o seguinte, como é que você vai provar que o dano que fez no seu carro foi daquele posto? Sem um documento palpável, Morandi, está certo. É isso. Você sabe que numas ações dessa que nós tivemos assim lá em Uberlândia, um próprio consumidor parou, agradeceu a ação e começou a reclamar de outros postos daquela região. Por isso que, independente dos órgãos que estão trabalhando em defesa do consumidor, nós dependemos muito dos consumidores. É a maior ajuda do povão. Ontem nós fizemos aqui em Ribeirão Preto uma fiscalização em alguns postos, né, tanto para descobrir alguma fraude e como uma também reclamação, que nós chamamos um termo de atendimento, uma denúncia que houve por parte do consumidor. Fui pessoalmente, mas não foi constatada irregularidade. O resultado vai passar para o denunciante, que não houve procedência na sua reclamação, mas que fique atento. Tendo outra dúvida, faça a reclamação, que nós voltamos no mesmo posto para fazer nova fiscalização. Perfeito. E tem mais alguma fiscalização já prevista, não? Olha, Morandinho, o nosso diretor comentou com a gente que nesses treinamentos que nós estamos para outros estados, provavelmente teremos alguma ação sim. Mas o IPEM está focado nesses treinamentos para outros estados, tanto na parte teórica quanto na parte prática. E nós temos nosso laboratório também, Morandinho, nós estamos com mais de 1000 placas para serem periciadas. Placas? As placas adulteradas ou placas com indícios de fraude que foram... Que placa que são? São coletadas nas bombas medidoras. As placas, aquelas que fazem eletrônica. Exatamente. Mais de 1000? Nós somos, nosso laboratório ali tem mais de 1000, nós estamos com vários técnicos trabalhando ali para se faça esse laudo pericial, né? Que se for constatado já vai passar para quem de direito do Secretaria da Fazenda, porque isso aí é uma fatia que o governo perde nesse trabalho. E o povo também, né? Exatamente. E o povo também. E como nós falamos, essas ações serem divulgadas no site do IPEM-SP para que o consumidor... E aqui no Larga Brasa sempre. Isso. Até agradecemos o espaço, Morandinho, porque o consumidor é muito carente dessas informações. É verdade. A imprensa não bate muito nisso, né? Tem que bater. Nós sempre fizemos esse trabalho. O que é isso? Exatamente. Eu falo assim que o consumidor tem que saber todas as informações, todas as ações, quais os postos que estão dando prejuízo ao consumidor. Claro. Porque ali... Você não vai mais lá, ué. Exatamente. Aí você coíbe essa prática. Eu recebi um telefonema de um motorista do Uber outro dia. Ele disse que o carro dele fazia 8, 9 dentro da cidade e que estava fazendo 7,6. Depois que ele começou a pôr no outro posto. Ele achava que tinha batizado e não era posto cristão. Por isso que nós falamos, Morandini, o IPEM sempre alerta o consumidor, desça do carro, acompanhe o serviço do frentista, onde que a bomba tem que partir do zero, tanto na parte de litros quanto total a pagar. E se tiver dúvida, peço para encher Tem a medida de volume do próprio posto, que você pode fazer uma pré-checagem, e tendo alguma dúvida, faça reclamação para o órgão competente para que você fique tranquilo. Muito obrigado, Gaudiano. Obrigado você, Morandini. O IPEM está sempre à disposição. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga Brasa na TV.